Será que a senhora Leila está totalmente fora de si ao sugerir que Flamengo deveria jogar sozinho, ou seja, que ele deveria ser excluído por todos os outros clubes e ficar sozinho sem ter campeonato? Será que ela está desesperada falando essa bobagem? Qual o poder, o objetivo e quando foram criadas as ligas? Será que as ligas podem interferir nisso? Semanas atrás, a presidente do Palmeiras, a senhora Leila, sugeriu que o Flamengo jogasse sozinho, já que ele não aceitava alguns termos do acordo com a Libra, onde o Flamengo se sentia prejudicado, dizendo que estava perdendo mais de 100 milhões por ano, ou em 5 anos cerca de meio bilhão. O que a senhora Leila, brincalhona, né? Acho que ela só podia estar brincando. Estava falando é coisa de quem não sabe para que servem as ligas. Aliás, não só ela. Alguns comentaristas de programas renomados da televisão também não sabem para que servem as ligas. Essa semana, eu gosto muito da ESPN, né? E da programação da ESPN. Mas teve 2 jornalistas, um rapaz e uma moça, e eles falaram assim, então é melhor que os clubes, cada um negocie, já que é assim, é melhor que cada um negocie. Será que essa ideia não já foi sugerida? Será que não foi por isso que as ligas foram criadas? Nós vamos ver. Porque a Liga Forte União, que tem o Internacional, o Atlético Mineiro, o Corinthians, Bahia e outros, e a Liga Libra, que tem Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Grêmio, Botafogo e outros, foram criadas com um objetivo. Mas isso não significa que ela tem poderes especiais. Então podem ficar sossegados, porque nem mimimi da dona Leila, nem dos clubes podem excluir o Flamengo de jogar com eles os campeonatos. E sabe por que não podem? Porque quem organiza os campeonatos, os jogos, as tabelas, pagamentos e aos vencedores desses campeonatos não são as ligas. Eles não têm poder para isso. Quem organiza tudo é a CBF. Portanto, se as ligas não têm direito nenhum, não tem poder de realizar jogos sem o Flamengo e nem de criar campeonato fora do Flamengo. Então o que a senhora Leila falou é coisa sem fundamento. Não se preocupe, é coisa de quem parece que não sabe nem para que foi feita a liga. E se os clubes dessas ligas se atreverem a criar um campeonato sem o Flamengo ou fazer outra liga sem o Flamengo, sem autorização da CBF, não vão a lugar nenhum. Vão se dar mal. Iguais ao Flamengo se deu mal em 1987, quando os clubes não estavam contentes com o Campeonato Brasileiro gerido pela própria CBF. A CBF estava sem dinheiro. Os clubes foram lá e falaram, CBF, a gente pode criar um campeonato? Já que você não está podendo, a gente vai lá e cria um campeonato. Aí a CBF, tá bom, eu autorizo vocês. Isso, os clubes da primeira divisão, 13 desses clubes da primeira divisão se uniram e fizeram um clube dos 13 e organizaram então um campeonato chamado Copa União. A CBF estava organizando um campeonato somente da Série B, onde estava lá o senhor Esporte Clube Recife. Estava lá na Série B. Os clubes da Série A fizeram, então, um outro módulo. Mas, no final das contas, a CBF mudou as regras com o campeonato em andamento. E isso prejudicou o Flamengo. Mas isso é papo para outro áudio. Vamos conversar aqui para que servem a liga. A gente já viu, então, aqui que liga não serve para fazer campeonato. E os clubes já tentaram fazer isso no passado e se deram mal, né? São Paulo estava lá. Aliás, o presidente dessa liga aí, do Clube dos 13, era até o São Paulo, né? Enfim, eles não têm poder, no final o poder é da CBF. Então, para qual a utilidade das ligas? Para que foram criadas e quando foram criadas? O que acontece é que até o ano de 2020, né, 5 anos atrás, havia um acordo entre uma emissora que comprasse os direitos de transmissão dos campeonatos com todos os clubes. Do menor ao maior, quando a TV comprava o campeonato, já tinha uma cota mínima garantida para os clubes pequenos. Podiam jogar, não ganhar um jogo, mas a cota mínima estava garantida.
Os times pequenos estavam bem aí. Estava garantido. Estava tudo ótimo. Acontece que por motivos políticos, em 2011 e 2020, foi aprovada a lei de número 984, chamada de Lei de Mando de Campo. Essa lei concedia ao clube mandante, né, o clube que tivesse que ia jogar em casa, o direito das transmissões de jogos, sem necessidade de fazer acordo com o time adversário. Ele ia lá e vendia. Além disso, cada clube que tinha o direito tinha o direito de negociar. Tipo assim, vamos dizer que o Palmeiras, ele pode escolher, poderia escolher, né, quando foi aprovada essa lei em 2020. Poderia escolher a TV que ele quisesse, ele sozinho, cada um por conta própria, poderia, como a moça da ESPN lá sugeriu, né? Porque então é melhor cada um escolha negociar. Então em 2020 foi criada essa lei, cada um podia. Então o Palmeiras estava lá, o Corinthians poderiam escolher a TV que eles quisessem para passar seus jogos. Eles iam negociar sozinhos. Até aí beleza, né? Clube grande pode bater de frente e falar assim, eu não aceito. Tem gente querendo. Se você não quiser, Globo, a SBT quer. Se você não quiser SBT, a Band quer. Se você não quiser, a Paramount quer. E aí vai. Mas, e os times pequenos? Como é que o 15 de Piracicaba de São Paulo, ou Ipiranga do Rio Grande do Sul, que só tem uma torcida ali na cidade deles, iria negociar com as grandes TVs, com os streamings? Como? Esses times iriam acabar, simplesmente isso, porque não tinha como eles dar audiência para pagar. Não tinha, simplesmente isso. Então, e não tinha mais aquela cota mínima que era garantido antes, por causa dessa bendita lei. Será que a Globo Record iria pagar os direitos, valores iguais como era antigamente? Não. O que iria acontecer com os pequenos? A verdade é que eles iriam acabar. Então, a vontade política de acabar com a Rede Globo, que sempre transmitiu, né, na maioria das vezes, não foi todas, o Campeonato Brasileiro, a vontade de tirar a hegemonia da Globo, de empobrecer a Globo, quase acabou com os times pequenos. Esses clubes estavam fadados a acabarem. Daí, quando viram, isso foi em 2020, né? Passou-se um ano, os clubes estavam tudo ferrados, time pequeno. E cada um tinha que correr atrás. Daí veio uma ideia. Por que não criar uma liga, então, que represente os clubes? Aí foi que teve essa ideia. Havendo uma liga, em vez de cada clube lutar pelos interesses próprios, a liga ia se juntar todos os clubes, ia lá um representante, falava com a televisão, fala, olha, a gente quer uma cota mínima aqui para os times pequenos, como era antigamente. E aí, né, a liga que vai negociar com as TVs. Não importa, aí cada um escolhe também. A liga vai ver o que é mais interessante para ela. Se é a Record, se é a Bandeirante, se é a Paramount, se a Casa é TV, o que elas quiserem, ela vai lá e escolhe. Beleza. Só que nessa, um acordo que foi feito aí entre o presidente antigo do Flamengo fez com a Libra, o Flamengo estava perdendo mais de 100 milhões por ano. 100 milhões não é brincadeira, né? Enquanto todos os clubes teve aumento de ganho, teve clube que ganhava 130, passou a ganhar 150, teve uns que ganhavam 150, foi para 180. O Flamengo começou a diminuir muito. O Flamengo ganhava 300, passou a ganhar 190. Tá lá os documentos para quem quiser ver. O Palmeiras ganhava lá uns 160, 170, foi para 180. Eu estou falando um número fechado aqui, porque não vou falar em números pequenos. Mas é isso que estava acontecendo. O Flamengo não aceitou. Por isso o Flamengo bateu de frente. Olha, eu não aceito. E aí colocou na justiça. Então, não adianta Dona Leila querer e outros clubes dizer que vai fazer, o Flamengo vai jogar sozinho, por esse motivo. Porque as ligas não têm poder de negociar, de organizar campeonatos, não tem poder de organizar tabelas. Quem tem poder para isso é só a CBF. A CBF, que é o Flamengo da audiência, é o maior clube do Brasil. A única serventia que as ligas servem hoje, depois dessa lei, é
que elas negociam com as empresas que vão transmitir os jogos. É só isso. Simplesmente isso. Se o Flamengo quiser criar sua própria TV para transmitir os campeonatos e vender para as televisões, eu aposto que ainda vai ganhar mais. Então o Flamengo está aceitando perder 50 milhões por ano nessas negociações, em detrimento disso tudo, ele está aceitando. Então, o Flamengo não está sendo ruim, não. Alguns comentaristas que são anti-Flamengo e outros aí estão falando mal, mas o Flamengo ele está ajudando muitos e muitos clubes pequenos e até clubes grandes, porque ele está perdendo dinheiro. Então, só para sintetizar, fiquem frios aí os torcedores do Flamengo e os outros podem morder o cotovelo que as ligas jamais irão criar um campeonato sem o Flamengo, enquanto a CBF for a organizadora de todos os campeonatos. Falou, pessoal? Fica aí, até mais. E aí, quando eu puder, eu falo mais a respeito de outras coisas aí.